E agora eu vou conversar com o Hélio Jove, CEO da Supremo Ambiental, e nós vamos falar de um baita problemão. Ou seja, o IBAMA está multando, ou multou o Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil emprestou dinheiro para quem tem problema ambiental. Nós multando nós mesmos, nós fazendo convite para a nossa própria festa. É assim que está a situação. Bom dia, Hélio. Tudo bem? Bom dia, Toninho. Essa é uma festa meio ruim de participar, né? É, não é das melhores não, mas, pois é, está aí. O IBAMA, que é do governo federal, multando o Banco do Brasil, que emprestou dinheiro para quem tem problema ambiental. Exatamente, Toninho. Como que é essa situação? A gente já há muitos anos já acompanha que quando o produtor tem algum problema de passivo ambiental ou não apresenta a outorga quando ele utiliza água para irrigação, por exemplo, ou licenciamento ambiental da sua atividade, o próprio banco pede esses documentos e quando não apresenta, não libera o crédito. E aí, esse caso do IBAMA, o Banco do Brasil emprestou o dinheiro para uma propriedade que tinha um embargo, automaticamente o Banco do Brasil foi multado por ser solidário. Bom, como nós estamos em Goiás, mas o nosso programa vai para o Brasil inteiro, existem muitos problemas, né? E esse caso, inclusive, foi no Pará, não foi em Goiás. Quer dizer, mas a moda pode pegar por aqui, não pode? Nesse caso, é federal, não é só o estado de Goiás. Outra situação que está acontecendo bastante, o produtor, ele já tem o seu crédito liberado, ele já pegou o dinheiro e tem prazo para pagar isso. Às vezes ele tem um tempo para pagar, e aí ele tem 8 anos para frente, ou 6 anos, 10 anos para frente. No caso de levar uma multa ou ter um embargo, os bancos, as instituições financeiras, esse caso aconteceu já com o Bradesco, com o Santander e um com a Caixa Econômica, solicita o pagamento imediato da dívida porque ele teve a multa. Então, aquele prazo que ele teria futuro para pagar é antecipado e isso está no memorial de caracterização do crédito rural. Então, agora, se a gente fizer um apanhado em nível Brasil, quer dizer, a gente chega à conclusão que tem muita gente que tem problema ambiental e que não resolveu até agora. Muito, Toninho, muito mesmo. É uma questão, assim, até que, entre aspas, cultural. E agora, com essas exigências que eu vou fazer agora, amanhã, 22 anos como consultor ambiental. Minha empresa faz 22 anos. Eu nunca vi tanta fiscalização em cima das propriedades rurais como agora. São situações que a maioria são feitas como? Por imagem de satélite. Não tem mais fiscalização em loco. É uma salinha pequena com 40, 50 pessoas e analisando tudo através do CAR. Aquele negócio que teve no passado, faz o seu CAR que você vai ter crédito, faz o seu CAR que você vai regularizar. Não, o CAR, na verdade, vamos ser sinceros, ele foi feito para criar uma forma do governo federal ter em mãos os dados da propriedade e saber o que tem de problema e multar de forma online. Bom, com essa entrada moderna de verificação via satélite e com a qualidade das imagens que a gente tem, se você estiver atrás do cupim, você toma cuidado que você aparece. Toninho, se você estiver fazendo alguma coisa ali, você toma cuidado que você pode aparecer no satélite. Toninho, é coisa de metros, de centímetros. Hoje eles tiram foto com resolução até de 60 centímetros. Mas a maioria das fotos de imagem de satélite é de 3 metros, no máximo 10. Quando fala assim, muito longe, 30 metros de distância. Bom, 30 metros você enxerga tudo. Com certeza. Eu vou dar um exemplo aqui, eu não sei se eu deveria dar, não. Eu tenho uma propriedade, uma chácara de 2 alqueires, 2. E eu fiquei um tempo sem roçar os pastos. Tem um pastinho lá, de pasto deve ter mais ou menos um alqueire. O Hélio Jove metade, né? O Hélio Jove é testemunha. E agora eu resolvi roçar o pasto, dar uma limpeza no pasto. Porque eu tenho mania de deixar árvores, árvores de lei, vamos dizer assim. Protegidas. Protegidas, essa não derruba. Agora, mato, corta. Aí eu falei com o Hélio, eu tenho lá um alqueire. Ele falou, Toninho, não mexe. Vamos tirar toda a documentação. Tem um mês que eu estou mexendo com esses documentos. E hoje, agora, antes dele sentar aqui, eu falei, Hélio, eu não consegui um documento no cartório ainda, um mapa e tal. Aí ele falou, não, pode deixar que nós vamos ver isso aí. Então, você que está me acompanhando, eu tenho 2 alqueires, 2. Se você tiver 10, 20, 30, 100 mil, vai atrás.
vê a sua situação como está, para você não se ferrar lá na frente. Então, em cima dessa situação sua, o produtor tem que entender que existe 4 situações. Você tinha o seu pasto, deixou sujar, certo? Sujei, Porque eu não tinha mais se gado. passar de 5 anos, é considerado Já tem. cerrado. Se não passou de 5 anos, você pode tirar a limpeza de pastagem, sem rendimento lenhoso, porque se tiver rendimento lenhoso, é licença de desmatamento. Agora, se ele quiser cortar uma árvore aqui, outra ali, no máximo 30 árvores por hectare aqui em Goiás, no máximo 15 árvores por hectare em Minas Gerais, cada estado tem suas particularidades. Ele vai tirar uma licença que é corte de árvores isoladas. A maioria acontece isso quando o cara tem pecuária e vai passar para a lavoura. Aí tem outro caso, se ele tiver o desmatamento até 50 hectares, de 50 a 500 hectares e de 500 acima. Cada situação depende dessa quantidade de hectares, que dá 10 alqueiros, 100 alqueires ou acima de 100 alqueires, para ficar mais fácil o pessoal entender. Aí também tem que verificar qual que é a atividade, porque hoje qualquer desmatamento é vinculado à atividade. Igual eu estou fazendo agora, uma licença de desmatamento onde vai ser construído um IFG em Cavalcante. Então, eu não tirei a licença para o desmatamento, eu estou tirando a licença para construir a universidade que vai ter a necessidade de um desmatamento e sai junto com a licença só. Então, tem essas questões também. E olha, eu acho que todo produtor, não é que a gente deve fazer errado, não. Pode ter certeza absoluta, você está sendo vigiado 24 horas por dia e às vezes você não tá sabendo. Não, é só umas 20 árvores, coisa à toa, a árvore pequenininha, para lenha, né? Ou às vezes você vai cortar e vai largar lá. Tira a sua licença. Se você não sabe, não tem noção, pergunte para quem sabe. Pergunta, liga lá para o Hélio, lá na Suprema Ambiental, liga para ele, conversa com ele por telefone, que ele vai te dar todas as informações possíveis. Então, não faça errado, porque vão te pegar. Com certeza, Toninho, uma coisa fácil de resolver isso e ele saber, porque a maioria dos produtores, ele não sabe a sua situação. Então, faz um estudo que a gente fala, laudo de passivo ambiental. Nós vamos pegar as certidões dele, do imóvel, primeiro saber quem aconteceu comigo. para saber quem é o dono, aí vai fazer o mapa de acordo com o CAR e vai falar para ele, ó, você tem isso, tem aquilo, você desmatou até tal data, você foi perdoado, você não foi, você tem, a sua multa vai ser de tanto, se você entrar com a autodenúncia, você tem 10% de desconto, depois 60%, e no final ele vai ter condição de regularizar e não ter dor de cabeça, porque é uma dor de cabeça grande, mas eu sempre falo, independente do tamanho do problema ambiental, existe uma legislação e tem condição de resolver e não ter problema. E o cerco está fechando, né? Olha, eu estou achando o seguinte, daqui uns anos, eles vão sequestrar o gado, vai sequestrar a soja, é isso mesmo, a palavra é isso, não é ser humano não, mas vai ser sequestro, o nome técnico agora fugiu quando fala porque isso. está partindo para isso. Porque daqui a pouco eles vão ver até um problema ambiental, eles sabem, aqui na ficha técnica de gado tem tanto, vamos fazer uma busca desse gado aqui para pagar essa dívida? Ele tem tanta soja armazenada no armazém, vamos pegar essa soja para pagar a dívida? Porque está partindo para esse lado mesmo. E esse negócio, vai declarar o gado? Não, a cobra picou, morreu 3 cabeças. Você sabe, tem muita gente que faz isso. Sim. Cuidado, porque o bicho pode pegar. Bom, se você quiser falar com o Hélio Jovem, quiser bater um papo com ele, está aí o telefone da Suprema Ambiental. Nós temos um 629-8405-7480. 629-8405-7480. Liga lá para ele, bate um papo, conversa, pede uma explicação. Pronto, é a melhor saída. Evite problema, nós já temos muito. Hélio? Com certeza, Toninho. Obrigado mais uma vez. E eu sempre falo que eu sou online. Só mandar mensagem, respondo rápido. Isso é verdade mesmo. E está online mesmo. Obrigado, Hélio. Até a próxima. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Amigo é aquele que diante de quem podemos pensar em voz alta. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus os abençoe. E até o próximo programa.